O ser humano é a primeira espécie que procura um significado da sua existência e busca seu autoconhecimento a vida inteira, o que sem dúvida inclui o entendimento de sua personalidade e das pessoas com quem convive. Em cada episódio desse podcast, vamos falar sobre esse tema com personalidades de destaque em seus campos profissionais e na vida. O podcast As Personalidades e a Personalidade é oferecido mensalmente pela Ateliê RH, distribuidor pioneiro da Hogan Assessments, no Brasil há mais de 20 anos, líder global em avaliações de personalidade, e é apresentado por seu diretor, Roberto Afonso Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo à noite. Este aqui é o 8º episódio do nosso podcast As Personalidades e a Personalidade. E eu tenho sido muito feliz aqui de trazer personalidades que, além de serem muito importantes, né, nesse campo da nossa atuação, de gestão de pessoas, recursos humanos, mas que, além disso, são amigos, amigas muito queridos, queridas, como hoje, muito querida, é a doutora Maria José Tonelli. Ela não se chama de doutora, mas é doutora Maria José Tonelli. E eu falei para ela, Maria José, vai ser difícil conversar com você chamando você de Maria José e você me ouvir você me chamando de Roberto, né? Porque nós fizemos faculdade juntos, né? E sempre fomos o Beto e a Zezé. Então, para aqueles alunos do doutorado profissional, Getúlio Vargas, né, que conhecem a Maria José, a doutora Maria José, né, também vão saber que, no íntimo, para os amigos da faculdade, a Maria José é Zezé. Então, muito bom dia, muito obrigado, Zezé, por ter aceitado este convite para participar, né? Acho que, com certeza, vai ser um papo muito legal e trazer coisas muito interessantes para as pessoas que nos ouvem e nos assistem. Bom, eu que agradeço muitíssimo o convite, Beto, né? Então agora liberou. Não vai ser o Roberto, Beto. Super agradeço o convite, um prazer estar aqui com você, um prazer ter essa conversa, né? Então, estamos aqui, estamos juntos. Muito bom, muito legal. Primeiro, como faço sempre, né, eu queria falar um pouquinho, né? A Zezé é bastante modesta, né? Ela realmente relutou para dar mais detalhes sobre o histórico dela, né? Então, temos aqui um pequeno resumo. A Maria José Tonelli é psicóloga e doutora em Psicologia Social pela PUC, São Paulo, onde nós fizemos a graduação, e especialista em Educação Socioemocional pelo Instituto Sede Sapiens. Ela é professora titular da Getúlio Vargas, da Escola de Administração de São Paulo, onde lá ela coordena é chefe de departamento, né, do Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos, e também coordena o NEOP, que é o Núcleo de Estudos de Organizações e Pessoas. Ela foi diretora, inclusive, da Getúlio Vargas entre 2007 e 2014 e ocupou outros cargos na gestão na instituição. Ela é professora e pesquisadora no mestrado e doutorado profissional da GV, tendo coordenado várias pesquisas sobre temas como diversidade, inclusão, pertencimento, etarismo, saúde mental, né? E nós vamos tocar nesses assuntos aqui neste episódio. Ela também é delegada brasileira, representando o Brasil na Women 20, que é um grupo de engajamento do G20, famoso G20, conselheira e presidente do Comitê de Educação do Instituto Reciclar, conselheira na Faculdade de Economia no Porto, em Portugal, cidade do Porto, e também, por último, Maria José tem inúmeros artigos publicados e participa regularmente da comunidade nacional e internacional de administração.
Aí estão algumas das pesquisas, né? Eu vou fazer algumas perguntas sobre alguns desses estudos, sobre gestão de idade, sobre cultura inclusiva, né? São alguns dos estudos que a doutora Zezé tem coordenado em programas de doutorado, né? Dos seus doutorandos. Tá? Então, antes de seguir, queria que se você tem algo mais aí sobre a carreira, sobre assim, esse resumo do seu currículo que você gostaria de comentar. Eu acho que é um pouco, né, assim, um pouco da história, né, assim, talvez eu possa até começar falando um pouquinho dessa história, Beto. Assim, eu sou professora na GV, eu antes de ser professora na GV fui também professora da Faculdade de Psicologia da PUC, né, e a partir de 2000 eu fiquei com dedicação exclusiva à Escola de Administração de Empresas de São Paulo. E acho que desde lá eu tenho tido uma trajetória, né, e assim, ocupando algumas posições de gestão. Então, né, assim, quando o pessoal pergunta, mas você, além de dar aula, também trabalha, né, assim, então eu brinco assim, eu já trabalhei, né, assim, então eu já tive algumas posições, a bem dizer da verdade, talvez você não saiba disso, eu trabalho desde o primeiro ano de faculdade, né. Então, assim, durante todos os anos de faculdade eu trabalhei, né, então a minha trajetória profissional é longa, né, tive aí diversas atividades. Os anos, né? Muitos anos, E são várias décadas, né? E acho que, enfim, acho que isso que faz parte da minha história também, né? Assim, eu acho que vale a pena ressaltar isso. E como se dar aula e ser diretora da GV não fosse trabalho, né? Não, então, e aí acho que são várias atividades que eu desempenho, faço, que faz parte do, né, assim, a gente costuma dizer que a avaliação dos professores, né, lá na EASP, na FGV-ESP, costuma ser por ensino, né, se você é bem avaliado, né, assim, como é que os alunos te veem, né, também em pesquisa, então quais são as suas publicações, assim, o que você tem feito de pesquisa, e também em serviços, né, então por isso que acho que essa grade aí que compõe aí a profissão, né, de um professor ou de uma professora que está totalmente dedicada à instituição. Uhum. Legal. E você, assim, nosso tema é as personalidades e a personalidade, né? Vocês não são especialistas em personalidade que são entrevistados, mas é legal ter uma visão de cada um, que cada um, se estiver aqui na audiência, né? Cada um tem uma visão do que é personalidade. E o que é personalidade para você, com essa experiência toda, falando em recursos humanos, falando em gestão de pessoas, o que você deduz, assim, do seu filtrando, o que é personalidade para você? Bom, eu corro o risco de falar bobagem aqui, né? De jeito nenhum. Assim, eu não sou uma pessoa que conhece o Hogan, né, assim como você, né, que tem toda uma história, toda uma tradição, né, no conhecimento dessa abordagem, né? Eu fiz doutorado em psicologia social, né, assim, mestrado e doutorado em psicologia social. Então, não foi tanto o meu campo de estudo, a clínica e o entendimento do que é personalidade, né? Eu diria, né, assim, primeiro que personalidade é alguma coisa que reúne alguns traços que são recorrentes, né, numa determinada pessoa, né? Então, para mim, a personalidade é isso, são traços recorrentes. Mas eu acredito que uma parte disso eu entendo que vem de alguma predisposição genética, né? Entendo que a gente tem algumas predisposições, né? Mas essas predisposições elas são absolutamente concretizadas, atualizadas, né? E transformadas pelo meio que nós vivemos, né? Então eu acredito muito nessa interação, né? Se eu pudesse dar um exemplo, né?
uma criança que nasce, talvez em condições muito precárias de vida, né? E que tenha, do ponto de vista genético, uma super predisposição para a música, para o piano, mas se nunca tiver, né, uma estimulação nessa direção, ela nunca vai poder desenvolver isso que são traços, né? O meio tem que ser propício o meio também. tem que ajudar, né? Então, eu diria que são traços que são recorrentes, né? E que também podem ser alterados, né? Assim, ao longo da experiência, ao longo da trajetória. Eu acho que a gente tem diferentes momentos e ciclos de vida, né? E se eu pudesse entrar num campo que acho que, né, assim, onde a gente de fato trabalha, né? Eu diria que o trabalho, né? Se a primeira infância, se aquilo que acontece nos primeiros anos de vida tem uma importância muito grande no desenvolvimento disso que são traços recorrentes, né, eu acho que o trabalho também acaba tendo um papel, Moldando, né? um papel extremamente importante nessa modelagem, né, se a gente puder Sem dizer dúvida. assim. Né? Sem dúvida. Então, não sei se eu estou te respondendo Não, o que claro, não, né? é assim, a definição não é técnica, é uma definição que cada um tem, né? E aí geralmente giram em torno de traços, né? Giram em torno dessas características, atributos que descrevem a pessoa. Mas aí vem a pergunta seguinte, né? Quer dizer, especialmente pensando no mundo corporativo, né? Não, você falou da clínica, não no divã, né? Porque você pode falar personalidade do ponto de vista, né, de eu me descrevendo, né? Se perguntar para você, descreva sua personalidade, né? Você vai dar uma descrição. Agora, no mundo corporativo, muito assim do sucesso ou fracasso das pessoas tem a ver com o outro lado, como ela é vista pelos outros, né? E que Sim. nem sempre bate, né? E como é que você percebe isso, assim, talvez até nessa avaliação dos professores, né, que tem a parte de conhecimento, de pesquisas, mas tem a parte da como ele se apresenta, né, como é a reação dos alunos às suas características de personalidade, né? O que aquela pessoa que você entrevista e ele se descreve, se contrata pelo que ele falou que ele é e talvez depois vai descobrir o que de fato ele é, né? Como é que você vê essas duas visões da personalidade? Eu acho que, primeiro, assim, acho que é uma pergunta bacana, obrigada, assim, acho que é gostoso estar conversando aqui com você, Beto, dessas questões, assim, é uma oportunidade também para a gente reorganizar o pensamento e aprender, né? Eu acho que eu teria dois caminhos aí de resposta, né? O primeiro caminho é com relação a essa questão do espaço de trabalho, né? Como é que a gente é visto, né? Como é que a gente se define, como é que a gente é visto. E eu acho que no espaço de trabalho conta muito aquilo que a gente faz e como a gente faz. Né? Com isso eu não estou querendo dizer só comportamento, né, percebido, mas eu acho que as pessoas conseguem, né, identificar, e eu penso muito em figuras de liderança, né, de que as lideranças lideram por exemplo, né? Então, às vezes, não é só o que se fala, mas o que se faz e uma discrepância que pode haver, inclusive, entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. Né? Eu acho que talvez as crianças não tenham clareza nessa percepção, né? Para elas talvez possa ficar mais difícil identificar, né? Assim, quando alguém está falando e fazendo a mesma, né? Assim, está correspondendo àquilo que fala, mas acho que nós adultos todos somos capazes de perceber quando alguém está, como eu posso dizer, representando demais. Né? E eu acho que a gente representa no mundo do trabalho. Eu não tô excluindo essa possibilidade. Acho que tem representações. Mas quando ela é uma representação, e aí eu estou usando até o Goffman, né, como base, né, a representação do eu na vida cotidiana, né, que é um livro... Ixi, faz tempo. Então, mas eu acho que faz tempo, mas é um autor que eu acho que claro. ele é importante, né?
Eu assim, comecei o mestrado na PUC em Psicologia Social e, infelizmente, parei, né? Mas eu lembro que a gente estudava exatamente isso. Então, o Goffman é um autor, né, para a gente entender o cenário corporativo, vamos dizer, né? E eu acho que a gente, assim, percebe uma representação verdadeira. A gente percebe quando alguém é genuíno, né? Uhum. Então, eu acho que essa questão no espaço de trabalho é um espaço importante. Eu acho que uma outra coisa importante são as relações de confiança que se estabelecem, né? Assim, aquela pessoa talvez não seja uma pessoa que fale muito, mas é alguém com quem você pode contar, né? Você tem que ter um pouco mais de contato com a pessoa para conhecê-la mais profundamente. Isso, mas você sabe que é uma pessoa com quem você pode contar. Então, eu acho que o cenário do trabalho, ele tem uma complexidade, né? E acho que como as pessoas realmente se comportam, não é? Como é que elas, né, assim, se elas fazem o walk the talk, né, como a gente diz. Eu acho que essa é a característica principal no mundo do trabalho, né? Não só nas posições de liderança, não sei se... Essa integridade, essa né? integridade, Consistência. essa consistência, né? E aí você pode ser uma personalidade mais introvertida, mais extrovertida, você pode até ser, né, provocando aqui um pouco, mais narcisista, menos narcisista, mas que isso também acontece, né, os egos no espaço de trabalho, mas tem uma coerência, tem uma integridade, como você vê. Né? Desde que não interfira, né, o narcisismo não interfira nos demais, né, nos seus followers, né, nos seus seguidores e os seus pares, né, porque aí você pode entrar numa seara que você vai queimando pontes, né? Aí a gente teria que ver os diferentes tipos de personalidades, né? Claro. Eu ainda, assim, talvez, assim, ainda nesse assunto, né, acho que vale a pena recuperar lá o Kurt Lewin, né, com seus modelos de liderança, né, e acho que uma liderança mais autoritária, uma liderança mais democrática, né. Eu acho que o que as pessoas menos suportam é aquilo que a gente chama, né, assim, uma liderança laissez-faire, demagógica, né? Alguém que fala uma coisa e faz outra. Né? Acho que isso é o mais difícil de ser... Mas quando a gente está falando disso, e você pergunta também na questão do espaço da aula, né? Como é que os alunos veem, e eu acho que os alunos percebem, né? Assim, porque eu acho que em todos os espaços, né, Beto? Não sei se faz sentido o que eu vou dizer, mas acho que em todos os espaços importa o afeto, né? O interesse verdadeiro e genuíno no outro. Né? Eu acho que os alunos conseguem perceber isso. Né? Porque a profissão de professor, eu digo que como a do psicanalista, é quase impossível. Você não pode ensinar nada para ninguém se essa pessoa não tiver... Assim, é muito pretensioso achar que você pode ensinar alguma coisa para alguém. Né? Mas a gente pode conversar com os alunos... Compartilhar ideias. E as pessoas que vão decidir se vão pegar se ou vão não. pegar ou não. Né? É exatamente isso. Né? Então, eu acho que isso também pode ser percebido em sala de aula. Né? Essa questão do afeto, essa questão da integridade, né? Assim, essa disposição realmente para estar conversando, isso que é mais ouvir valorizado, né? Isso que é mais valorizado pelos alunos, né? Isso não é o cara que é histriônico, né? Carismático, né? Eu até lembrei aqui por estarmos juntos, né? E passamos pela PUC, eu também fiz GV, né? E um professor que é muito querido, que meio que guru para mim, é o Sigmar Malvese, né? Você conhece. E ele tinha aquele estilo dele, né? Falando baixinho e tal, né? Que algumas pessoas poderiam criticar, né? Que a aula monótona, né? Poxa, mas ele, para mim, foi um dos caras que contribuiu muito com isso, sabe? De trazer conceitos, além de ter me indicado quando eu fui trabalhar na GM, meu primeiro emprego, assim, ele que me indicou,
mas eu tive aula com ele na PUC e depois na GV, né? E sempre foi um deleite conversar com ele e tal, apesar de ter um estilo que não é aquele de professor de cursinho, né? Professor carismático, né? Que conta casos, né? E eu acho que isso tem estilos e estilos. Sim, né? eu acho que isso, acho que o que importa é o interesse né, genuíno, o interesse verdadeiro, genuíno. né? Acho que é muito isso. A integridade, como você disse. Né? Quando a gente fez faculdade de psicologia, né, você imaginava um dia que você ia ter uma carreira acadêmica na Getúlio Vargas, né, chegando ao doutorado, professora de cursos de mestrado, de pós, né? Quando é que isso surgiu na sua vida? Fala um pouquinho agora de você. Eu poderia começar dizendo que eu fiz tudo errado, mas acabou dando certo. Fez tudo errado? Como você fez errado? Eu acho que eu não tinha... né, porque as pessoas falam assim, né, de ter uma carreira e de... Eu acho que eu nunca pensei nisso, Beto, de verdade. Né? Eu acho que a carreira dentro de uma... Como eu disse, eu trabalhei, né, assim, desde o primeiro ano de faculdade, né? E tive Trabalhou com o quê? No primeiro ano da faculdade? Muitas histórias. Você sabe qual foi o meu primeiro trabalho? Quando eu estava na faculdade, no primeiro ano de faculdade, um trabalho que até hoje eu gosto de referenciar. Na verdade, foram dois, né? Um de carteira assinada, como se dizia antigamente, e outro como freelancer, né? E que meio que, de uma certa forma, me ajudou na minha carreira como um todo, né? Sim. Um deles eu trabalhei numa editora, em carteira assinada. Revisora de texto? Na época, nós éramos, eu vou colocar entre aspas, assim, pesquisadores. É uma editora que não existe mais, mas na época a gente, assim, as pessoas compravam a enciclopédia que essa editora vendia, e nós éramos computadores que respondiam questões que não estavam na biblioteca. A Zezé foi a Google. Eu era quase o Google. Do Google. Eu não tinha pensado nisso, mas era mais ou menos isso, né? E eu era, assim, tinham pessoas que faziam isso por telefone, né? Então respondiam perguntas por telefone. Que barato, que incrível. E outras pessoas que faziam pesquisas em bibliotecas, iam buscar as informações que estavam sendo solicitadas. E eu fazia isso meio período. Muito legal. Né? Porque eu estudava... Porque a PUC era período integral, né? Mas eu fazia tarde e noite. Tarde e noite. Eu fazia tarde e noite. Né? Assim, podia ser manhã e tarde, eu fazia tarde e noite. Então, eu trabalhava meio período. Eu era, nesse lugar, a única pessoa que trabalhava meio período. Todos os outros todas as outras pessoas que estavam lá eram full-time, mas eu não me dava conta na época que eu era muito produtiva e que me aceitavam meio período. Então... Bom, acho que aí já tinha a semente do trabalho depois de pesquisadora. Eu acho que tinha, por isso, né? que eu estou... Né, assim, acho que tinha. Na faculdade eu cheguei a fazer pesquisa também com uma professora, na época que era da área de comportamental, né? Fiz pesquisa, inclusive, com a Naná, né? Assim, falando aqui dos amigos. Ana assim, Soares. da época, né? Então, fiz pesquisa também. Então, acho que aí, de fato, tinha uma... Né? E a outra coisa que eu fiz também, daí como freelancer, e isso foi o meu primeiro trabalho, né? Antes até de começar na antiga editora Abril, ligada ao Círculo do Livro, né? Que na época, né, assim, publicava, né, assim, tinha sido... Né, assim, era uma editora importante, e eu fazia apreciação literária. Não era crítica literária, mas eu fazia uma apreciação do livro. Então, eu lia o livro e sinopse, e fazia, aquela coisa que vai na contracapa. Isso, mas ia um pouco além, assim, né? Então, eu tinha que fazer um resumo, uma descrição dos personagens, a abordagem ética do livro, quem era o autor. Então, também tinha um pouco de pesquisa, né? Que na época era, assim, eu ia na livraria para olhar outros livros dos autores. E, no final, eu dava uma apreciação se o livro devia ou não ser publicado pelo Círculo do Livro.
né? Que legal. Então, assim, isso era freelancer, né? Eu achei esse trabalho a coisa mais incrível do mundo, né? Porque eu adorava ler e eles me pagavam para ler o livro e dar a minha opinião. Então, assim, era um pagamento por livro, né? Assim, por cada apreciação que eu fazia, né? Juntou o bom com o ótimo, né? Então, assim, eles me pagavam. Eu falei, pô, incrível, né? Assim, faria... Então, na época, eu era uma leitora voraz, né? Assim, tinha mais tempo para isso também. Acho que o tempo era diferente, né? Então, era quase um livro por semana, né? Assim, então, isso me ajudou bastante do ponto de vista financeiro, né? Assim, na faculdade, para pagar a faculdade, né? E para poder também... Eu sou do interior, para pagar minha moradia, né? Então, é assim... Você é de onde mesmo, Zé? Eu sou de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Puxa, é longe. É longe, é longe. É. Então, assim, foram essas... mas na época eu fazia por uma questão de necessidade, mas eram trabalhos que eu gostava de fazer, eu apreciava, Claro. fazia com gosto, assim, né? E aprendi muito também, né? Porque eu pesquisava, sei lá o quê, todo e qualquer tema que caía. Você era uma enciclopédia. Eu tinha que ser uma... Era uma Google, né? Você é Google. Assim, então, acho que isso também me permitiu, né, assim, ter uma... Assim, então, tinha a formação da Faculdade de Psicologia, que eu adoro, né? Assim, acho que a gente que brinca que é filho, né? Somos filhos e filhas da PUC, né? Eu acho que foi uma formação incrível, né? Com professores maravilhosos, eu me lembro deles, né? Assim era, né? Foi uma formação que eu agradeço muitíssimo, né? Assim, essa oportunidade, né? De ter podido estudar lá e depois continuei, né? Assim, tanto no mestrado, doutorado, e tive professores e professoras, tive aula com o Ciampa, tive aula com a Iraíra Carone, tive aula com o José Leão Krochik, né? Assim, enfim, com professores e professoras maravilhosas, Mary Jane Spink, daí no doutorado, Peter Spink, né? Eu lembro, o Sigmar falava muito do Peter Spink. Maria do Carmo Guedes, né, que acolheu o meu projeto. Né, era diretora quando a gente se formou. Isso. Né? Então, foi isso, assim. Então, mas eu não imaginava fazer essa trajetória. Você já, quer dizer, então você já não estava indo para o ramo da psicologia clínica, né? Você nunca fui para esse ramo. Foi para a psicologia educacional? Na época que a gente escolhia, você escolheu... Eu acho que era mais do trabalho mesmo. Do trabalho? Acho que era mais do trabalho. Eu acho que... acho que é aí que a gente tinha aula juntos, né? Porque foi a minha opção também. Né? Eu acho que, assim, nunca quis ir para a clínica. Na clínica eu tinha certeza de uma coisa, eu precisava me tratar. Assim, então, esse foi o meu caminho. Mas, assim, eu trabalhei depois em empresas, tá? Mas em áreas de comunicação, né? Mais do que na área de psicologia do trabalho, propriamente. E quando veio... Então, assim, eu tive, né, assim, na linha carteira assinada, alguns contratos com empresas. Não acho que é o caso de entrar aqui... Né, mas era mais na área de comunicação. Sei, do que em psicologia ou RH, né? Mas aí, assim, quando veio o terceiro filho, eu estava grávida do terceiro, e eu tive uma proposta do Círculo do Livro para ficar... Porque, assim, eu fiz Círculo do Livro e essa apreciação literária por muitos anos, né? Porque era uma coisa que eu gostava de fazer, era uma coisa que eu podia fazer em qualquer horário, né? Assim, então, por muitos anos. E aí eu tive uma proposta para ficar full time trabalhando lá, né? E eu vi que ia ser muito difícil conciliar com a questão dos filhos e vida familiar, né? Então, eu até trabalhei ainda quando eu estava grávida lá, né, assim, full time, e no final eu disse para a pessoa que tinha me convidado, dizendo, olha, acho que não vai dar certo. E nisso eu estava também já no mestrado e tive convites, né, assim, prestei um processo de seleção para dar aula na PUC, né, e passei nesse processo, né, quando meu caçula tinha acabado de nascer, né? Eu estava lá já no mestrado também, né? Então,
eu fui para a PUC e logo depois apareceu também uma oportunidade de começar na GV como professora horista, né? Então, o trabalho de professora era mais conciliável, né, do ponto de vista familiar, com as crianças, né, e poder, né, assim, ter um horário para estar com elas. Então, eu trabalhava muito de manhã na GV, dava muita aula à noite na PUC, e eu fui conciliando com as duas instituições até eu virar professora de carreira na GV. Aí te contrataram... Aí me contrataram full-time, com dedicação exclusiva, né, em 2000. E aí, a partir daí, segui a carreira. Eu diria que a minha carreira mesmo, né, assim, enquanto carreira, foi alguma coisa que acabou acontecendo, né? Aí eu estando nesse mundo, percebi que eu precisava fazer o doutorado, que isso era importante, então fui fazer o doutorado também. Então, e você acho fez que na PUC mesmo, eu né? fiz na PUC mesmo, né? Por várias circunstâncias, né? Sim. Assim, até busquei, na época, Unicamp, porque tinha um doutorado em educação para o trabalho lá com o pessoal da educação, muito interessante. Na GV não tinha ainda. Eu não queria, assim, tinha doutorado na GV, fazer. assim, o doutorado da GV em administração era muito interessante, mas eu estava lá na GV, então eu queria... também assim, outros áreas. Né? Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito, como eu posso dizer, de gostar de estar em várias tribos. Sim. Várias experiências, Várias né? experiências, vários vários públicos, né? Assim, e eu até passei na época na Unicamp, mas na época tinha muita enchente também, meus filhos ainda precisavam daquele cuidado mais... Dava para ficar longe e ter que voltar correndo para alguma coisa. Eu ficava com medo de repente pegar uma enchente, não conseguir voltar de Campinas, né? Assim, cheguei a fazer cursos lá bem interessantes, assim, mas acabei ficando na PUC, gostei, assim, né? E em paralelo com a atividade de dar aula. Então, foi esse mais ou menos o caminho. Legal. Mas acho que os filhos, acho que foram determinantes, assim, de alguns né? caminhos ou mudanças de caminho, sempre tem essa prioridade. Né? Então... Agora, falando dessa trajetória, né? Quer dizer, em paralelo, quer dizer, tem as oportunidades que chegaram, mas tem muito da personalidade da Zezé, né? Como é que você acredita que a sua personalidade influenciou, né, a sua forma de atuar? Influenciou e influencia, né, tanto as suas escolhas quanto a sua forma de atuação e o seu caminho. Você vê algumas relações com a sua personalidade? Você já contou lá que no começo você já tinha esse espírito inquisitivo, né, pesquisadora. Me fala um pouco de você. Para nós, fala para nós. Eu não saberia dizer exatamente, Beto, mas assim, eu acho que, primeiro, assim, eu gosto do trabalho. Eu gosto de trabalhar. Eu acho que é uma coisa... Assim, eu tenho, tanto teoricamente como pessoalmente, eu acho que eu tenho uma visão de que o trabalho é alguma coisa muito importante, seja do ponto de vista da nossa, como eu posso dizer, da nossa trajetória individual. Tem gente que sofre para trabalhar. Mas eu não sofro. Você sofreria sem trabalhar? Eu sofreria sem trabalhar. Eu não sofro para trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Por isso que, como eu, você não se aposentou ainda, não, né? Não, e nem pretendo. Assim, eu acho que, né, assim, eu acho que eu entendo que é uma coisa que eu gosto de fazer. Teoricamente, eu entendo que a gente precisa ter o trabalho como um fator de equilíbrio, né? Dentro do contexto social que a gente vive. Embora hoje eu acho que a gente possa depois até conversar mais sobre essa questão do ponto de vista do que é o trabalho hoje, mas para a minha geração ele foi estruturante, ele era estruturante, né? Então o trabalho como uma fonte de identidade mesmo, né? Entendi.
do ponto de vista da minha E pessoalidade. das relações também, E das né? relações. Eu acho que o trabalho... influenciam a gente. eu acho que o trabalho é um espaço de sociabilidade, é um espaço onde as pessoas se desenvolvem, se constroem, né? Então, tanto teoricamente como praticamente, na minha pessoalidade, eu acho que o trabalho... Tem Então, eu gosto de trabalhar, eu trabalho bastante, né? Uhum. Assim, isso não... Né? Acho que eu sempre trabalhei bastante, acho que eu sou um pouco empreendedora, né? No sentido de que eu busco trabalho, assim, é alguma coisa que... Não é que eu vou atrás, mas assim, no Sei. sentido de que eu gosto de ter ideias Que novas, de acaba que não é procurar... trabalho, porque eu li uma vez, que não sei se você já ouviu falar nisso, que a origem da palavra trabalho, né, não o lavorar, né, laborar, que é lavore e tal, mas a origem do palavra trabalho é um instrumento de tortura da Idade Média chamado tripalium, né, em que a pessoa era Torturada. puxada até ser tripalhada, né? Então, acho que tem um pouco, para muitas pessoas, é um instrumento de tortura, né? Para outras é um campo de desenvolver a pessoalidade, desenvolver relacionamentos e se realizar, né, com as coisas que a gente é capaz, pode fazer, né? Assim, eu acho que... Como eu poderia dizer? Eu acho que as crianças, se a gente observa as crianças, né? E quando eu digo tem uma base teórica, é isso que eu estou dizendo, né? As crianças gostam de resolver problemas, as crianças gostam de brincar, né? Elas gostam de criar soluções, elas inventam coisas, né? E eu acho que isso é a nossa origem quando a gente está falando do trabalho, né? Assim, o trabalho é um lugar de criatividade, é um lugar de aprendizagem, é um lugar de você inventar coisas, né? Então, acho que isso, mesmo nas profissões mais prescritas, como a gente poderia dizer, né? As pessoas têm um espaço de criatividade, né? E do uso da sua inteligência, né? Então, além do que aquilo, evidentemente, contribui para que a gente possa viver bem em sociedade, né? Embora eu não seja uma pessoa da área clínica, né? Eu gosto bastante da contribuição freudiana, né, para a questão da nossa construção social, né? E o quanto o trabalho ele é importante para que a gente possa viver em sociedade. Sim. Acho que isso hoje está meio que passando por, vamos dizer, tempestades, não só climáticas, mas do ponto de vista da nossa estrutura social. Mas eu entendo que foi o que sustentou, né, e que fez a gente poder, enquanto humanos, nos desenvolvermos aqui nesse planeta, né? Eu lembro que tinha uma frase, né, quando eu acho que era criança, o trabalho enobrece o homem, né? Hoje já teria que ajustar para eu discordo um pouco desta visão, que é uma visão... Porque o trabalho também pode nos adoecer. Ah, bom, sem dúvida. Né? E aí, assim, aí a gente entra na questão da saúde mental, né? Eu acho que a gente tem que ter uma visão mais, como eu posso dizer? Realista. Né? Mais realista sobre o que é o trabalho. É claro que tem trabalhos que não é, mas não é no sentido do trabalho enobrece, não importa o quê. Não é nessa perspectiva que eu estou falando, porque aí a gente poderia ir por um caminho, eu acho, mais perigoso. Né? Perigoso. Mas é isso, acho que a gente foi longe aqui na conversa sobre o trabalho, como é que eu fiz a minha carreira, né? Assim, não foi tão pensada, né? Assim, naquela época que todo mundo tinha que ir para um trabalho fixo no Banco do Brasil, não foi isso que eu fiz, né? E, assim, eu casei jovem, tive filhos jovem, então, né, assim, eu acho que isso, assim, eu francamente nunca tinha pensado também neste caminho, nunca foi também meu objetivo, né? Assim, casar e ter filhos. Sim. Né?
Então, Isso também surgiu? Também aconteceu, nunca foi. A minha mãe me preparou para estudar, ela nunca me preparou para... assim, como a minha mãe era analfabeta, e ela tinha essa questão do estudar como... eu venho de uma família muito pobre, né? mas era uma coisa muito aspiracional para ela. Então, ela queria muito que eu estudasse. O meu irmão foi o primeiro na família a conseguir um diploma de faculdade, a fazer faculdade. Foi ele, a gente tinha uma diferença muito grande geracional, né? Assim, meu irmão tinha 18 anos a mais do que eu, me trouxe para São Paulo para eu poder estudar. Então, assim, esse era o objetivo da minha mãe, né? Assim, que eu estudasse, que eu não tivesse uma vida como ela tinha tido. Ela sempre foi uma pessoa que me estimulou nessa direção. Então, eu também, assim, pensei que o meu caminho seria estudar. Então, estudar, eu era aquela boa aluna, aquela coisa, né? Nos primeiros anos, né? Assim, de escola. Né? Então, assim, eu fui preparada para isso, né? Mas aí aconteceu a paixão, aconteceu o casamento, aconteceram os filhos e eu virei, assim, como eu posso dizer, eu gostei muito de ser mãe, né? Foi alguma coisa que... E transforma, né? Acho que tem uma coisa química, hormonal, sei lá, que transforma para sempre, né? Então, assim, eu gostei, então... Isso era a minha, né, assim, ser mãe era alguma coisa muito importante. E eu acho que depois a continuidade para uma vida profissional também tinha a ver com ser mãe. Eu queria dar para os meus filhos uma vida, enfim, uma vida mais acolhedora, né? Então, trabalhar também fazia parte desta questão. Sim, né? Também é uma modelagem para os filhos. Né? Sem dúvida nenhuma. Eu vejo quando... Eu também sempre trabalhei muito, né? Eu vejo quando meu filho está trabalhando até de madrugada, ou a minha filha, que tem uma clínica, né, veterinária, e também trabalha muito. Eu falo, puxa, de quem vocês puxaram isso? Né? Mas eu acho que é muita modelagem também que a gente traz, né, para os filhos. Né? Sim. Agora, nós falamos aqui da mulher, a carreira, né, dupla jornada, né? A gente vem para o tema de diversidade. Né? Você tem pelo menos 2 pesquisas que eu tive acesso, né, sobre diversidade, inclusão, equidade e pertencimento, DIEP. Primeiro, coloca aqui para nós uma definição de cada um desses termos. Tem muita gente que fala DEI, né, eu uso DIEP, foi até novidade para mim, né, diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. Uma breve... Professora, por favor, professora, uma breve visão, assim, definição do que é cada uma delas para nossos ouvintes e espectadores. Tá. Então, eu trabalho com essa temática de muito tempo. Né? Antes de virar moda. Antes de virar moda. Antes de virar moda. Depois virou moda. Né? Eu publiquei em 91, acho que foi um dos primeiros artigos aqui no Brasil sobre mulheres executivas e suas relações de trabalho. Em 91, né? E já tinham mulheres executivas? Então, estava começando. Estava começando, porque as mulheres... Assim, acho que aí vale a pena uma pequena vírgula aqui, né? Eu sempre digo, as mulheres na pobreza sempre trabalharam. Né? Quando a gente fala das mulheres no mercado de trabalho, eu acho que a gente está falando de um contexto de época, a partir dos anos 50, quando a gente começou a ter, no pós-guerra, uma globalização, o crescimento das empresas, né? O crescimento das multinacionais, né? E isso muito ligado com todo um contexto, né, de pós-guerra. Né? No pós-guerra a gente teve... mudanças nas formas de conduta das pessoas, né? no que significavam os relacionamentos amorosos, né? Então tem um contexto de mudança tanto no espaço de trabalho quanto no espaço de sociabilidade. Né? Em 1965 é a invenção da pílula anticonceptiva.
E aí as mulheres que sempre tiveram mais dificuldade para estar dentro de um mercado qualificado de trabalho puderam também entrar Sim. nesse mercado de Que trabalho. o trabalho era só ter filhos. Dentro dessa perspectiva de uma anticoncepção segura, né? E as empresas começaram a crescer, né? Tem muito de história nisso, tá, Beto? Não quero me alongar aqui, porque daí a professora aparece. Provoquei, né? A professora. Você provocou a professora, eu vou falar. Né? Assim, então, nesse contexto de época, que acho que é um contexto de Brasil também, a gente tem o crescimento das camadas médias da população, né? Tem um trabalho do Bresser Pereira, que é um professor emérito, foi ministro, um professor emérito lá da Fundação Getúlio Vargas, que se chama The Rise of Middle Class and the Middle Management, né, onde ele vai mostrar o quanto que o Brasil, antes dos anos 50, era um Brasil agrícola, né, com apenas 2 camadas sociais, né? E como no pós-guerra você começa a ter o crescimento das indústrias e das empresas aqui e o crescimento disso que é uma camada que a gente chama de middle management, né? Assim, quando a gente começa a ter uma população que estudando, né, consegue entrar dentro de um mercado qualificado de trabalho e assumindo posições, né, que são os executivos que começam a sair da GV, criada nessa época, né, nos anos 50, né? Então, as mulheres também começam lentamente a entrar nesse mercado, quando esse mercado começa a existir. Ele não existia antes. E começa a ser demandado, né? E começa a ser demandado uma administração profissional, né? Processos de seleção, né? E não de apadrinhamento. Né? Tem todo um contexto que favorece essa entrada das mulheres e dos homens também, né? Se a gente pensa antes dos anos 50, não era assim também para os homens, né? As empresas eram empresas familiares, né? Assim, quem administravam era... Assim, a administração era conduzida pela família. Ainda hoje de a homens, gente... né? E o lado de masculino. Homens, e era o lado masculino, né? Então, assim, a entrada das mulheres começa nesse período, né? É claro que começa mais devagar, mas a gente já tem, nos anos 90, algumas mulheres começando a fazer carreira dentro das empresas, dentro disso que eu chamaria aí uma posição mais corporativa, né? Então, a gente começou a estudar isso quando esse era um fenômeno. Se a gente pega os dias de hoje, a gente tem o contrário, uma pesquisa que assim, o contrário não, posso dizer, uma outra consequência dessa entrada, né, nos anos 80, 90, que é o envelhecimento das mulheres executivas em posições de trabalho. Né? Porque elas entraram mais ou menos nesse período e hoje elas envelhecem. Né? Então, eu estudei um pouco também desse fenômeno, né? Seja da entrada das mulheres executivas até a saída dessas mulheres, até por uma questão de temporalidade mesmo, né? De um tempo histórico. Por isso que eu estou dizendo, é um contexto histórico de um dado momento. Né? Então, a partir daí, assim, eu comecei a fazer pesquisas, né? E voltando aqui para a questão que você está me perguntando, né? Do que é cada uma dessas Porque palavras. A gente fala do lado de gênero, né? Mas hoje tem outras diversidades, né? Que entram Sim, nessa diversidade. discussão. Eu acho que às vezes diversidade é uma palavra até, como eu posso dizer, meio assim, escorregadia, porque ela diz tudo, mas também não diz nada. Que é isso que você acabou de dizer. O que é diversidade? São muitas as diversidades, né? Então a gente pode falar de diversidade de raça, a gente pode falar de diversidade de gênero, a gente pode falar de diversidade do ponto de vista de classe social ou condição social. A gente pode falar de diversidade do ponto de vista de condições físicas, e aí a questão né, de deficiências. Né? A gente pode falar da questão da diversidade do ponto de vista de orientação sexual. Né? Então, tem aí uma multiplicidade de diversidades que às vezes ficam alojadas nessa categoria mais ampla, né? Mas eu acho que você tocou num ponto que é importante. Né? A gente tem hoje todo um debate sobre diversidade cognitiva, né? Então, são múltiplas diversidades, né? Assim, a gente tem múltiplas inteligências, né? Para falar da diversidade cognitiva. Né? Então, eu acho que
é difícil dar uma definição, né? Mas a gente poderia falar de que, por esse termo, a gente está falando dessas diferentes condições que muitas vezes estão reunidas naquilo que a gente chama grupos minorizados, né? E grupos minorizados são grupos que, apesar de terem uma representatividade numérica mesmo na população, são grupos que não estavam incluídos, né, ou inseridos da mesma maneira dentro de espaços de trabalho. Então, se a gente fala, por exemplo, de mulheres, mulheres são a maioria da população. Se a gente está falando de contexto brasileiro, se a gente fala de raça e a gente está falando de população negra, é a maioria da população aqui no Brasil. No entanto, esses grupos não estão devidamente representados refletindo dentro, a sociedade. Assim, eles refletindo dentro das empresas aquilo que é a nossa sociedade. Né? Então, se você for considerar, por exemplo, dentro da estrutura e do modelo organizacional e hierárquico, né, das empresas, as mulheres e a população negra não estão devidamente representadas em posições de poder, em posições de comando, né, dentro das lideranças, ainda hoje. Né, nós estamos falando aí de assim, houve uma mudança nesses, né, mais de 30 anos que eu acompanho, né, a questão da inclusão, né, e aí a inclusão seria o segundo nível, quer dizer, eu não só falo e tenho diversidade, mas eu, de fato, dou oportunidade, eu incluo essas pessoas. É nesse sentido? É nesse sentido. Né? E vai um pouco além, né? Que não é só receber essas pessoas, mas de fato, elas poderem ter posições de poder, terem voz dentro das empresas. E eu acho que o equidade fala do equilíbrio das vozes, né? O equidade fala de equilíbrio das vozes e fala de você tratar de uma maneira igual, mesmo que as pessoas sejam diferentes. Né? Por isso que a gente não fala de igualdade, mas a gente fala de equidade. Equidade. Né? Como é que você trata pessoas diferentes com igualdade? Com equidade. Né? Então, e o pertencimento? Então, esse que eu escuto, D, E, I, o P. Ou, às vezes na sigla em inglês vem o B, né, que é de belonging. Né? Porque é diversity, equity, inclusion and belonging. No português que vai para... pertencimento. Fica pertencimento. Né? Mas aí a gente está falando de alguma coisa que é mais do que ter numericamente, é que essas pessoas se sintam pertencentes. Entendi. Ainda hoje a gente vê inúmeros depoimentos de pessoas negras que não se sentem pertencentes, porque elas não são... se elas se veem dentro das empresas, elas são ali aquela coisa que não é o comum, né? Assim, aquele ponto fora da curva. Ela é mais o ponto fora da curva. Às vezes elas são, como a gente costuma dizer, tokens, né? Olha, nós temos aqui pessoas negras, né? Só para dizer que tem, né? Mas, não, tem mulheres no board, mas é só para dizer que tem, né? Então, quando a gente está falando do pertencimento, a gente está falando de o sentimento das pessoas se sentirem de fato incluídas, né? Nas suas vozes, né? Assim, elas se sentem pertencendo. Né? Agora, nessa acho linha... que é muito rápido o que a gente está falando aqui. É um assunto de complexidade, claro. Né? Mas nós estamos dando uma pincelada aqui fazer outras relações, na temática. Né? E falando nisso, né, de que uma coisa é dizer que você tem mulheres no board e tal, né? Quer dizer, eu destaquei aqui, né, na pesquisa, uma das pesquisas que você coordenou sobre cultura inclusiva, foi realizada pela GV, coordenando com a BRH São Paulo, CKZ Diversidade, né? E que aí num ponto lá fala, o discurso foi aceito nas empresas, no entanto, a realidade revela disparidades e que os resultados ainda estão aquém do desejável, né?
Você acha que ainda nós vamos ter que esperar muito tempo para o discurso e a prática serem alinhados entre o que se propaga como política e o que se pratica nas organizações? Então, a resposta rápida é sim. Vai demorar? Demora. Sim, vai demorar. Demora. Não porque eu Porque gostaria. são séculos, né? São séculos, né? E se continuar nesse passo, porque inclusive hoje que a gente observa às vezes até um pequeno retrocesso, a pandemia trouxe retrocessos, né? O mundo hoje está com mais complexidade, né? A gente demora um pouco. Houve uma mudança, sem dúvida nenhuma, mas de fato essa questão ser uma questão resolvida, eu acho que ainda não está. Vai demorar. Tem muita diferença entre discurso e prática, né? Como eu disse, muitas pessoas falam, porque hoje ninguém seria, assim, eu acho que as pessoas tomam mais cuidado com aquilo que falam e elas não falariam abertamente, né, sou preconceituoso ou sou preconceituosa. As pessoas não declaram isso, né? Mas, né, existe um discurso hoje mais aberto, um discurso mais de inclusão. Mas se a gente vai para a prática, a gente vê que a realidade ela ainda está aquém daquilo que se fala. Né? Você falou rápido assim, mencionou pandemia, né? Noutra pesquisa que você coordenou, também com a KCKZ, e aí com a Great Place to Work, esse já 2019, né? Exatamente um ano antes pouco antes da pandemia, né? Que era sobre flexibilidade, equilíbrio, vida e trabalho. Né? Porque um aspecto importante para a mulher no mundo do trabalho, né? É esse equilíbrio, como você, né? Você lidou, né? Você equilibrou, né? 3 filhos com toda a carreira que você tem, e aí se questionava, né? O famoso trabalho, né? Home office, né? Trabalho não presencial, e era um tabu, não se falava. Veio a pandemia e falou, peraí, nada disso, todo mundo agora fica em casa, né? E aí, acabando a pandemia, começa essa polêmica que a gente está ouvindo, né, sobre trabalho presencial, trabalho híbrido e etc. Né? Mas o impacto que tem, de um lado, esse conflito agora de as empresas exigindo de voltar ao trabalho e as pessoas se acostumaram em equilibrar os pratinhos muito mais fácil em casa, em cidades como São Paulo, que o deslocamento é tudo 1 hora e tal, né? E eu acho que isso ficou atrelado por uma discussão recente muito grande sobre saúde mental, né? Nas organizações. Você acha que o cenário de saúde mental nas organizações, a preocupação de ter isso como foco depois da pandemia, mudou muito, piorou? Assim, quer dizer, melhorou a preocupação, mas piorou o problema de saúde mental? Teve lá o silent quitting, né? As demissões também depois da pandemia. Como é que você vê o cenário de saúde mental nas organizações hoje, depois da pandemia? Você acha que foi um impacto grande a pandemia para esse campo? Eu acho que a pandemia... Bom, eu acho que tem, assim, refraseando aqui, assim, acho que tem várias coisas que você traz na sua pergunta, assim, tem várias questões aí que estão entremeadas, né? Mas, assim, indo de uma maneira mais direta também, que agora eu comecei a ficar preocupada com o tempo. Eu acho que a pandemia trouxe um impacto imenso que a gente vive ainda, embora não se fale mais dela, né? Eu acho que a gente está vivendo as consequências da pandemia sem que as pessoas parecem que esqueceram. Até Aliás, por algumas pessoas tem sequelas até hoje, né? Sim, sequelas tem pessoas físicas mesmo. Sim, ainda que pessoas tenham sequelas físicas, mas eu acho que dentro do espaço do trabalho, e não só dentro do espaço do trabalho, dentro do espaço da sociabilidade das pessoas também,
nós estamos ainda vivendo essas consequências. Para falar um pouquinho disso, eu acho que eu teria que separar um pouco, assim, primeiro o trabalho sempre foi um espaço de sociabilidade. Então, ao mesmo tempo que as pessoas perceberam, especialmente no Brasil, que elas trabalhavam muito, e que ter a possibilidade, especialmente numa cidade como São Paulo, né, de conciliar um pouco mais com a vida pessoal, né, eu acho que isso foi uma descoberta. Né? Eu me lembro de alguns homens descobrindo que tinha que ter comida para as crianças na hora do almoço. Né? Assim, as crianças precisam ter almoço, precisam almoçar, precisam jantar. Né? Assim, alguém tem que acompanhar a lição quando elas estão, né, assim, fazendo aula à distância. Né? Então, assim, foi uma descoberta de que existe uma vida na casa, né, e que essa vida alguém tem que tocar, né? Assim, alguém tem que cuidar, que é todo o trabalho. E não era ele e não que era tocava. ele que tocava, né? Assim, então, assim, todo um espaço que a gente chama aí do trabalho do cuidado, né? Então, acho que foi uma descoberta isso, né? E eu acho que tem, assim, eu acho que as empresas hoje estão assim, eu entendo que o espaço do trabalho é um espaço de sociabilidade, as pessoas gostam de estar no espaço do trabalho. Elas gostam. Eu conheço muitas pessoas dizendo, não, eu gosto de ir trabalhar, o espaço de trabalho é um espaço que eu gosto de estar. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas se deram conta de que elas também querem mais tempo em casa. Né? Essa questão da flexibilidade no trabalho é uma coisa que vem bem antes, Beto. Eu fiz uma pesquisa em 2015 com a PwC, tá? Sobre o futuro do trabalho. Né? E uma das questões que aparecia era essa questão da flexibilidade. As pessoas gostam de trabalhar, elas querem trabalhar, mas elas querem ter alguma flexibilidade. E aí eu vou dizer homens e mulheres, para poder conciliar um pouco mais com essa questão da vida profissional. A pandemia também mostrou que nós temos um corpo e que esse corpo é frágil e que esse corpo precisa de cuidados. Né? Então, muitas pessoas começaram a fazer exercícios, mesmo que dentro da própria casa, para poder cuidar desse corpo, para poder... Né? Então, acho que isso tudo entra no pacote. Né? As pessoas querem trabalhar, acho que as pessoas têm uma dedicação muito alta no trabalho aqui no Brasil. É uma questão até de que acho que a gente trabalha mais, às vezes, do que, né, assim, outros grupos. Né? Mas eu acho que as empresas estão se adaptando ainda a essa questão, embora muitas estejam fazendo uma pressão para as pessoas voltarem, e acho que as pessoas também ainda estão reavaliando. Né? A gente, dentro do trabalho... E a gente está falando do trabalho formal, né, Beto? Porque dentro do trabalho informal, essa é uma outra... Isso sempre existiu em paralelo, né, no trabalho informal. E isso, eu acho que aí demanda uma outra análise. Eu acho que vale a pena fazer essa ressalva também. Eu não sei se eu te respondo, mas, assim, e falando especificamente de saúde mental, o Brasil é um dos países com maior índice de sofrimento mental, né? Eu vi, assustador. Assim, é assustador, de depressão, né? Então, eu acho que a gente precisa, de fato, endereçar essa questão e acho que as empresas estão, de alguma maneira, cientes disso, até por uma questão de produtividade. Né? Mas eu acho que é um tema que ainda... Sim, está começando assim. E vai se estender, né? E vai se estender. Eu trabalhei nos anos 90, eu te mencionei isso, com a abordagem do Christophe Dejour, a loucura do trabalho, né? E naquela época isso também não era moda. Assim como a questão de mulheres no trabalho também não era uma questão... Né? Mas desde lá, essa questão também atravessa aí os meus interesses e as minhas pesquisas. E, de fato, o significado do trabalho. O significado do trabalho, o trabalho significativo. Quando é que o trabalho traz saúde física? Porque o trabalho pode trazer saúde física. Sim. Né? E quando o trabalho provoca também adoecimento mental. Né?
Então a gente teria que entrar um pouco aí mais nesses meandros que talvez não dê tempo, talvez para uma outra conversa. Temos que assistir aulas da professora na Getúlio Vargas aí, porque eu já tô ficando com vontade de voltar para voltar para a faculdade para aprofundar esses temas, né? Mas e outro tema que obviamente é caro para quem está na minha faixa etária, né? E que está se falando muito hoje em dia e também foi objeto de pesquisa, é da gestão da idade nas organizações, sobre o etarismo, né? Que está se falando muito agora, o trabalho depois dos 60. E eu fiquei, até mandei para você, né? Que acho que semana passada, né? Sobre uma pesquisa do IBGE, falando que no Brasil mais de 8 milhões de pessoas com mais de 60 anos estão no mercado de trabalho, né? 43% no mercado informal, né? Mas é um número muito grande, né? E sem falar com, né, os dados assustadores, né, que entre 2015 se prevê um grupo de pessoas com mais de 60 anos vai aumentar de 901 milhões para 1 bilhão e 400 milhões, né? E em 2050, 2,1 bilhões. Isso eu peguei no mundo todo, né? No mundo todo, né? E no Brasil, em cada brasileiro já tem mais de 60 anos. Isso daí, então a gente escuta muito, né, as organizações hoje falando da inclusão, né, das pessoas acima de 50, 60, né, e aí tem um lado que é diversidade, pode se chamar diversidade e inclusão, incluir aí a idade, e um outro lado, será que é uma demanda de uma força de trabalho mais experiente, porque a força de trabalho mais jovem está se revelando aí por diferentes aspectos, uma formação não tão sólida, uma experiência não tão sólida, né? Não sei se nós podemos dizer isso de uma forma genérica, mas será que é uma coisa que agora as organizações vão trazer diversidade, ou é uma necessidade das organizações de contar com essa força de trabalho? Então, vamos lá, obrigada. É uma pergunta também, assim, super bacana, né, Beto? A gente pode ficar horas conversando, tá? Podemos fazer um podcast só para isso. Só para isso, mas falando bem rapidamente, eu fiz uma pesquisa em 2013, em parceria com a PwC, sobre a questão do envelhecimento da força de trabalho. Aí depois, em 2018, nós fizemos uma outra pesquisa, dessa vez em parceria com a BRH São Paulo e com o Banco do Brasil, também sobre a questão da gestão da idade. E eu terminei já uma pesquisa, novamente em parceria com a PwC, que a gente vai lançar agora em novembro, sobre a questão do convívio intergeracional. Ah, ótimo. Então, esse é um tema, assim, a questão etária é uma outra diversidade que a gente não mencionou quando a gente estava falando lá, mas é uma outra diversidade e um outro grande preconceito, né? Porque a gente tem sexismo, a gente tem racismo e a gente tem idadismo ou etarismo, como as pessoas falam, né? Então, de fato, essa é uma questão, a população mundial envelhece, eu diria, felizmente, tá certo? Pois é, o sinal que a medicina que a medicina avançou, as condições de vida, as condições sociais melhoraram. Então, no mundo como um todo, a gente tem um envelhecimento da população, né? O Brasil tem uma particularidade que ele está envelhecendo mais rápido do que outros locais envelheceram, né? Então, assim, a Europa levou 100 anos para envelhecer, nós estamos envelhecendo em praticamente 20 e 30, né? Sem muita... muito rápido, né? A pirâmide brasileira já está sendo uma pirâmide invertida, né? Que não é mais assim...
né, assim, aquela pirâmide etária, né, assim, como jovens uma lá pirâmide, embaixo, né? um monte de jovens aqui embaixo. A gente já tem hoje, ela é barrigudinha no meio, né, assim, tem menos jovens, né, assim, a gente tem hoje 1,2 ou 1,7, posso estar falando bobagem, de filhos por família. Então, isso quase que não repõe, vamos dizer, assim, aquilo que a gente poderia chamar força de trabalho, inclusive, né? Então, um aumento muito grande da população com mais de 60. E aí, o que a gente tem? Você tem a realidade, que é essa do envelhecimento, e você tem as questões culturais de que nós somos um país jovem, né, assim, e essa questão da valorização só da juventude. Então, nós temos aí algumas, vamos dizer, alguns pontos de atrito, né, do ponto de vista do que eu poderia chamar a nossa mentalidade. Né, assim, né? Agora, concretamente, a gente vê um certo movimento para que as empresas sejam inclusivas, voltando para essa palavra, de profissionais mais velhos, mas, novamente, mais um discurso do que propriamente a prática, tá? Então, eu conheço muitas organizações que têm feito um esforço, né? Não quero citar aqui, porque senão vai parecer que eu estou favorecendo uma ou outra, mas nós temos muitas organizações sem fins lucrativos, buscando a inclusão de profissionais mais velhos, mas mesmo assim a gente sabe, né? Agora, pelo menos existe um alerta para essa questão, né? E um ponto que você trouxe que eu acho que é importante é que, de fato, e eu estou agora com uma aluna que está interessada nesse tópico, algumas indústrias estão com dificuldade de recrutar jovens, porque os jovens não querem trabalhar mais na indústria, porque se ganha menos do que você ir, por exemplo, fazer um outro tipo de trabalho no setor de serviços. Um influencer, um youtuber. Com essa expectativa, né, de que vai ser. Né, então, assim, de fato, né, assim, agora existe preconceito dos dois lados, a gente poderia dizer também. É um pouco isso que a gente está tratando nessa última pesquisa. Puxa, essa vai ser muito legal, né? Assim, que às vezes os mais velhos também têm preconceito com os mais jovens e os mais jovens têm preconceito com os mais velhos, né? Então, como é que a gente poderia, né, para ter um melhor convívio intergeracional, minimizar um pouco, né, assim, e ver o que tem de valor em cada um desses grupos geracionais, né? Muito legal. Essa aí eu vou querer ler quando tiver publicado. Se você quiser, já está convidado para o lançamento. Ah, é? Na PwC. É uma data agora em novembro, eu te passo depois. Depois você me passa? Se eu puder ir, sim, eu pode. adoraria. Pode. Muito bom. Bom, você é professora, doutora, né, pesquisadora há muitos anos, né, com pesquisas super relevantes, como algumas que a gente falou, outras que você já falou, além dessas que eu trouxe, né, para a administração de recursos humanos nas empresas, quer dizer, com o impacto, claro, fala do trabalho, mas tem um impacto na gestão de pessoas das organizações, gestão da idade nas organizações, sempre transita, né, recursos humanos está sempre envolvido nessas discussões. O que você antecipa como as prioridades para os próximos 5 anos, 10 anos, tanto nas preocupações do C-Level, né, do CEO e os seus reportes aí, como para recursos humanos, gestão de pessoas, hoje chama, né, foi lá no começo, né, Zezé, era relações industriais, né, depois recursos humanos, agora chamam de gente, pessoas e cultura, né, mas no fundo o campo é esse que nós cuidamos. O que você está, ou por pesquisas ou pelas as pessoas que participam dos cursos, que estão em organizações, o que você está antecipando aí como as prioridades para os próximos 5, 10 anos? Bom, não sei se eu consigo fazer assim, né, previsões, até porque eu acho que uma das coisas que a gente tem tratado é que cada vez mais a gente tem que estar preparado para o imprevisto. Para o imprevisto. E para o imprevisível. Né?
Mas acho que no contexto brasileiro, eu acho que tem uma questão educacional, né, assim, de como você ter talentos com condições de lidar com inteligência artificial, que eu acho que é uma tendência... Se tem, está tocando na ponta do iceberg ainda do que vai ser Estamos isso. ainda Tateando. tateando nisso, né? E acho que isso pede uma questão educacional, né? Assim, da força de trabalho. Né? Eu acho que essa é uma questão, né? De que você possa ter talentos que estejam preparados, né, para lidar e para aprender e trabalhar nesse mundo novo, né? Do que isso significa, ainda que a gente não tenha ainda muita clareza, né, do que vai ser. Então, acho que essa é uma questão, educação ligado com a educação junto com essa questão de tecnologia. Tecnologia. Né? Inteligência artificial, enfim, né? E acho que isso é um ponto bem forte para mim. Né? O outro ponto, eu acho que é o fato de que as pessoas... isso que a gente mencionou anteriormente, de equilíbrio trabalho-vida pessoal. Né? E saúde mental. E saúde mental junto com isso. Né? Essas coisas estão... Eu acho que estão atreladas. Né? Eu acho que uma outra questão de gestão de pessoas é uma coisa que nem sempre a gente está falando, mas que eu acho que é relevante, e aí é um outro caminho, que são mudanças nas formas de contrato. Novas formas de contrato do trabalho. Né? E que está ligado com tecnologia. Né? A gente tem visto isso, teve um aluno de doutorado meu que pesquisou sobre essa temática e que eu acompanhei, que é as formas de contrato de trabalho que nós tivemos até hoje estão em processo de mudança. Não é? Então, como é que vão ser os trabalhadores, como é que vai ser a gestão de pessoas e a gestão estratégica de pessoas, de trabalhadores que têm contratos por plataforma, né? E não a CLT que a gente sempre teve. Porque uma coisa é você ter o engajamento de profissionais quando você tem essa perspectiva. Mas eu acho que esse número, né, vai diminuir, porque a gente fala muito de trabalhadores por contrato quando a gente está falando de trabalho informal, né, assim, mão de obra mais informal. Mas a gente tem visto isso também dentro do mundo corporativo. Né? Como é que fica? Não é? Como é que fica a questão do engajamento? Então, como é que você faz a gestão de pessoas quando você vai ter... uma linguagem mais antiga e números terceirizados, tá? Assim, novas formas de contrato. É isso que eu estou... E que eu acho que isso se avizinha para o futuro e acho que os contratos de trabalho vão ser cada vez mais... fluidos. Né? Então, acho que essa é uma questão. Não sei se você está de acordo, mas... Trabalho indeterminado, era período indeterminado, era o temporário, né? Depois que veio o terceirizado, né? E tudo que não estava nisso era trabalho informal, né? Não entrava. Não é de carteira assinada, né? Carteira assinada vai ser talvez a exceção no futuro. Vai ser a exceção no futuro. Então, como é que você trata e você faz o pertencimento e a gestão de pessoas, o engajamento, se você quiser, né? Assim, são várias palavras, mas como é que você faz isso dentro desses novos modelos de contrato de trabalho? Né? Eu acho que pelo menos essas três questões me parecem são questões assim que a gente tem... Saúde mental, o equilíbrio, né? A educação para novas tecnologias e novas formas de contrato. Né? Eu não sei, resumiria nesses... Eu acho que esses abarcam muito, né? Quer dizer, e dentro de saúde mental, né? O trabalho do DIEP, né? As preocupações com diversidade, inclusão, acho que está dentro de saúde mental, né? Sim. Tanto para os que se sentem excluídos, deixarem de ser, quanto para os demais de conviverem com os diferentes. Também tem que ter uma mudança de mindset. Né? Eu acho que a gente tem que ter essa mudança de mentalidade, que é uma coisa que acontece também aos poucos, né? Como a gente sabe, né? Não sei, Beto, se
Não, muito legal, muito legal. Eu acho que eu compartilho bem com essas 3 ideias, né, as mudanças de tecnologia estão gerando, né, novos questionamentos nas organizações, já hoje. Né? Bom, para concluir, né, eu sempre procuro trazer no final aproveitar a expertise, né, aproveitar a experiência da convidada, do convidado, né, para falar um pouquinho para quem está começando, né, a sua jornada de liderança, né, porque eu assisti um podcast que chama Dois Pontos, né, do podcast do Estadão, né, em que você foi entrevistada, e veio o tema de lifelong learning, né, aprendizagem contínua. Né? Então, aprendizagem contínua, né, se você professora, doutorado profissional, doutorado, mestrado, há tantos anos, né? Então, em contato com as pessoas já mais jovens, entrando nessa carreira, o que você diria para os nossos ouvintes, espectadores, né, que estão começando aí a jornada de liderança, executivos, começando na gestão, por exemplo, como o que deveriam priorizar, né, do seu lifelong learning, na sua aprendizagem contínua, né, por onde que você acha que existe uma demanda e uma falta, né, e você recomendaria, né, para os nossos ouvintes como aprendizagem contínua? Então, acho que primeiro, assim, acho que de fato, acho que todos nós, desculpe, todos nós nos demos conta, né, de que a aprendizagem é para a vida toda. Acho que sempre foi assim, né? Mas acho que hoje nós temos um pouco mais de consciência, né, muito clara sobre isso. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é de que, por uma questão até prática, né, quando você diz 43% das pessoas com mais de 60 continuam trabalhando no Brasil, seja em trabalho informal ou não, né, isso tem a ver com uma questão de sobrevivência. Né? Nós vamos precisar trabalhar e continuar trabalhando, não só né, assim, pelo gosto, por né? hobby, né? Por hobby, mas por uma questão de necessidade prática de sobrevivência. Né? E eu tenho assim, experiências de que isso acontece não só aqui, mas em outros países também. Né? Né? De que pessoas que já se aposentaram continuam trabalhando. Né? Então, isso acho que é uma base para a gente falar da sua pergunta. Né? Sim, nós vamos ter que continuar aprendendo, né? E eu acho que essa aprendizagem, ela depende um pouco da carreira da pessoa, depende um pouco, né, daquilo que ela gosta também, ou daquilo que é possível. Né? A gente também tem que sempre considerar que, dentro de determinados contextos, o que é possível é isso. Né? Mas essa ideia de que a gente vai continuar trabalhando. Né? Então, eu vejo pessoas, às vezes, voltando até para a faculdade mesmo, às vezes até para cumprir um sonho, né? Sempre quis, né? E aí volta para aquela faculdade que, né, não pôde, né, fazer, ou aquela pessoa que vê um hobby, que era um hobby a vida toda, virar alguma coisa profissional. Né? Então, eu entendo que a gente vai ter, sim, né, que buscar caminhos, seja por uma questão de que o trabalho mantém, né, a nossa saúde mental, de alguma maneira, dependendo do trabalho, com todas as reservas que a gente possa estar fazendo aqui, mas também assim, que esse trabalho pode ter a ver com necessidades, e aí a gente tem que, né, ver como é que a gente concilia isso, né, do ponto de vista educacional. Eu me lembro de quando a gente fez esse evento para lançar a pesquisa de 2018, de gestão da idade, teve uma vez um depoimento do Pastore, que estava nesse evento, né, que infelizmente faleceu, uma pessoa brilhante, né? E ele falava de experiências assim no Japão, onde o governo investiu na educação para a tecnologia dos profissionais mais velhos, né? Então, eu acho que a gente vai ter que fazer um investimento em educação, seja
por meio do não setor só dos privado, jovens, mas também... não só dos jovens, mas também das pessoas, né, assim, 50 a mais, seja pelas empresas, pelo setor privado, seja também por investimentos públicos, porque isso vai ser necessário para dar conta, né, de duas coisas, do trabalho, propriamente, e da sobrevivência, do ponto de vista individual, da sobrevivência das pessoas. Né? Não sei se eu respondo... Porque no mundo aí, VUCA, né, como fala, né, volátil, incerto e tal, a obsolescência do conhecimento é um fato, né? Quer dizer, então, aquilo que a pessoa estudou na faculdade, né, já se tornou obsoleto. Eu acho que isso traz, às vezes, uma questão de muita complexidade do ponto de vista social, né, Beto? Porque os pais, né, assim, eles às vezes não têm mais a condição de poder ensinar seus filhos, né? Como era, por exemplo, se a gente pensar no trabalho artesanal, né, que um pai ensinava e passava o seu ofício, né? Hoje, né, os pais precisam continuar aprendendo, né, assim, os filhos talvez tenham que buscar, né, assim, e buscam outras formas de aprendizagem, né? Então, é isso, assim, não sei se... Legal. Se responde a tua questão. Claro, responde. Como eu acho que os ouvintes, espectadores como eu, devem estar, né, sedentos de ouvir mais a palestra e a conversa, né, o conhecimento. Né? Não é à toa que você começou no primeiro ano da faculdade, você já era pesquisadora, já era doutora Zezé Google, né? E até hoje continua trazendo tantas informações e coordenando pesquisas tão importantes para a nossa realidade. Então, de coração, te agradeço demais por ter aceitado o convite, ter feito essa entrevista deliciosa. Não vejo a hora de ficar pronto de compartilhar com as pessoas. Né? Agradecer a Creative Moving Studio, o Rafa, que está hoje aqui nos ajudando. Né? E, de novo, muito obrigado. Foi ótimo. E as pessoas que curtiram aí, né, dá o like, como fala, né, compartilha com as pessoas e tal, para conhecer, né, talvez todos os seus alunos, ex-alunos, né, conhecerem um pouco mais da Zezé, além da Zezé professora e coordenadora de pesquisa, que talvez seja meio chatinha às vezes, né, na coordenação de pesquisa, ou não sei como professor, não sei como é que é, né? Mas aqui a Zezé, minha grande amiga, e por alguns anos, né, somos muito amigos e foi muito bom você ter aceitado o convite. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, Beto, a oportunidade de estar conversando. Você sabe, a gente se empolga, vai falando muito. Aí depois o Rafael, que eu agradeço também aqui todo o apoio, Rafael, né, assim, você faz a edição aí, corta uns pedaços, tá? Para não ficar tão longo. Não vamos cortar nem Não, mas super obrigada, Beto, um prazer estar junto com você. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.